Vou começar a live, eu já startei, para o Danista tem dificuldade lá. Dá uma olhada aí para ver o que já está produzindo e me fala. Fala para sua mãe. Eu vou produzir sozinho aqui enquanto ele entra lá. Bem, para quem está chegando agora, a gente já está ao vivo. Mais uma vez a gente teve problema com a transmissão lá com o Padre Adonias. O Padre Adonias ele mora numa região aqui, é um distrito de Brasília, é um distrito de Cristalina, ele não fica próximo, são 100 quilômetros. E tem dificuldades lá, mas ele está tentando se conectar e a gente vai. Oi? Aí a gente vai aguardar então, enquanto sincroniza os 4 canais, os 3 canais. O Instagram já começou a transmitir, então nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos aguardar a entrada do Padre Adonias e a gente vamos conversando. Podem colher já os links, né, distribuir. Hoje o tema que nós vamos falar, enquanto a gente aguarda a chegada do Padre Adonias, eu não sei se ele vai conseguir, mas essa é a nossa segunda tentativa e acho que hoje eu vou dar prosseguimento, né? Vamos ver se ele consegue conectar lá. O tema que a gente vai falar hoje é um tema importante, tanto sociologicamente como nós vamos falar sobre a democracia, né? Os fundamentos democráticos. Hoje já tem. Tainá já está transmitindo pelo Instagram? Tá. O tema de hoje, então, para quem está chegando agora, nós vamos falar sobre democracia, os fundamentos da democracia e o papel constitucional do vereador. Nós estamos vivendo um ano eleitoral. É importante a gente ter algumas noções, alguns princípios que vão nortear, então, na escolha dos vereadores, não com foco no vereador, né, mas com foco no poder legislativo. Essa instituição que deveria ser forte, né, que deve ser forte, e o nosso foco hoje não vai ser exatamente no vereador, e sim no poder legislativo. Hoje, e para a gente começar a falar sobre esse tema, democracia, o Padre Adonias ainda não chegou, mas a gente já pode começar a conversar sobre ele. Para a gente falar sobre democracia, é importante a gente ter em mente alguns elementos importantes. Hoje nós somos observadores do mundo. E aquilo que a gente observa, na verdade, a tradução das nossas observações, elas são fruto das nossas experiências de vida, dos nossos conhecimentos. Muitas vezes eu e alguém, talvez até um irmão, ou até um irmão gêmeo, a gente consegue observar a mesma coisa, mas a gente constrói entendimentos diferentes desse objeto. Porque o conhecimento nosso hoje ele é baseado nas nossas experiências, nos nossos conhecimentos. E essa é uma introdução interessante para uma abordagem que a gente vai trazer agora. Uma coisa que a gente tem observado bastante seria essa polarização que antes, né, na sociedade, essa polarização na sociedade, antes a gente só percebia
essa polarização, essas discussões nos grupos, nas rodas de amigos, enfim, ficavam vários assuntos. E essas discussões elas aconteceram. Ó, parece que Padre Adonias conseguiu acessar, chegou alguém aqui, ainda não consigo visualizar quem é. Padre Adonias? Sim, está me ouvindo? Padre Adonias, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo você. Padre Adonias. Padre Adonias é o nosso convidado de hoje. Mas está me ouvindo agora? Parece que ele está na sala, mas não está me ouvindo. Padre Adonias? Eu estou ouvindo você. Ouço, está sim. Lá em Campos Lindos, né? E eu estou aqui em casa. E ele foi convidado de hoje para essa... Na verdade, a ideia é a gente fazer um evento desse, uma live dessa, falando sobre pontos importantes, com várias autoridades, né? Hoje, o nosso convidado seria o Padre Adonias, mas nas terças-feiras a gente vai ter sempre um convidado para falar sobre esses pontos importantes que a gente acha relevante num momento igual a esse que a gente está vivendo, né? Pré-eleição. Padre Adonias, você está me ouvindo? Não, ele não me ouve, então já está tendo dificuldade. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp, se eu consigo localizar. Você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo agora? Não consigo localizar o Padre Adonias. Parece estar na sala, mas ele não me ouve, não aparece a imagem dele. Mas o ponto importante que vamos ficar guardando o Padre Adonias, então, o ponto importante que a gente vem trazer hoje Padre Adonias? Não consigo contato com o Padre Adonias. O fato é que a gente vem percebendo, uma grande Padre Adonias está tentando realmente, mas não consegue. Marcos? Uma grande polarização que a gente só percebia naquelas rodas os amigos se encontravam e acabavam discutindo igual sobre time de futebol, enfim. Mas hoje a gente percebe uma grande polarização hoje política, né? As pessoas, e eu não sei se isso é bom, né? E a gente tem que olhar com um olhar que é um momento que a gente tem que realmente amadurecer politicamente, mas o que eu tenho percebido é que essas discussões elas não são maduras, elas estão muito acirradas. Um pouco mais e ética, né, numa discussão dessa. O fato de eu ser flamenguista e a minha filha ser do Cruzeiro, nós somos diferentes, mas nós não somos desiguais. O homem e a mulher, eles são diferentes. Não são desiguais. Quem nasce no Sul ou no Nordeste são diferentes, mas eles não são desiguais. E a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças. Mas um fato que me traz a abordar isso, o que aconteceu em 2013, que eu acho que é a origem de toda essa polêmica, essa digamos assim, essa polarização que a gente vem notando nas redes sociais. Talvez seja fruto desse século XXI, que é o século da informação, né? Hoje nós estamos em discussão no Congresso Nacional aí as fake news, é óbvio, né? E no mundo globalizado da informação, a informação ela pode ser usada de forma indevida e surge então essas fake news. Hoje o Congresso Nacional visa disciplinar o que a gente chama de fake news e talvez as pessoas, e óbvio, né? Com certeza é para criminalizar algumas atitudes que são cometidas, são usadas de forma criminosa, indevida, né? Mas um fato que me chamou a atenção, a origem disso. Se nós formos pegar em julho, se não me falha a memória, de 2013,
Houve o que algumas pessoas começaram a comentar nas redes sociais, que chamou de a nova revolução do vintém. Houve um aumento das passagens de 20 centavos, um aumento de 20 centavos das passagens de transporte em São Paulo, e a população se revoltou contra esse aumento legitimamente, né? Essa revolta era legítima, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, contra esse aumento de 20 centavos na passagem. Só que nem sempre a sociedade ela procura, ela vai atrás dos seus direitos da forma correta. Muitas pessoas têm consciência dos seus deveres e das suas obrigações, mas outras não. Então, naquele momento lá daquela revolta, obviamente buscando esse seu direito de diminuir, não ter esse acréscimo nas passagens no transporte lá de São Paulo, as pessoas começaram a quebrar, né, o patrimônio público. E, obviamente, a polícia, o Estado, não deixou que isso acontecesse. Houve uma revolta ali em São Paulo. Isso foi no governo da Dilma, só para contextualizar, no segundo governo da Dilma, e quem era prefeito de São Paulo era o Haddad, era prefeito de São Paulo. Mas não vem o caso do partido, enfim. O que cabe uma análise é o comportamento humano nessa polarização. E aí houve agressões, e a partir dessas agressões que aconteceu para que o patrimônio público não fosse depredado em São Paulo, aquilo chamou a atenção do Brasil como um todo. Naquele momento, a pauta de discussão era o aumento de 20 centavos no transporte coletivo. Essa pauta, então, ela foi tomada pelo brasileiro e foi acrescida essa pauta. Então, aí começou, ao invés de brigar só pelo aumento das passagens, sobre a corrupção, começou a questionar sobre o Supremo Tribunal Federal, uma série sobre a atividade parlamentar, uma série de questões foi colocadas na pauta. E isso começou, então, um processo, uma revolução, um momento, uma polarização maior, naquele momento lá, na chamada a nova revolução do vintém. Por que eu venho chamar a atenção para essa questão? É importante a gente lembrar disso, porque a democracia é esse instrumento que reveste a sociedade que busca os seus direitos de forma devida, que reveste essa sociedade para que ela tenha os mecanismos, né, de buscar os seus direitos, de reiterar os seus direitos junto num poder, né, num poder político que a democracia constitui. Hoje o brasileiro tinha mais, era que nós temos que zelar, nós temos que afagar a democracia, porque ela nos reveste de benefícios que nos permite trazer esses direitos de liberdade, né, de ir e vir, de poder expressar, de poder buscar as instituições, essas indignações que a sociedade tem, porque são essências da democracia. Se a gente for retornar e para a gente entender um pouco sobre esse termo, entender esse comportamento, é óbvio, esse comportamento que foge do seu jeito. Enfim, essas atitudes ela tem que ser estudada e, obviamente, e a gente poder tratar essa situação com rigor ou com aquilo que o poder, né, que a democracia pode criar. Mas é importante a gente, então, voltar um pouco na história, e aí a gente vai sair de São Paulo, nós vamos lá para a Grécia, na Grécia Antiga, Atenas, especificamente, para a gente poder viver um pouco do berço da democracia. Para a gente entender o comportamento humano hoje a partir daquele modelo lá da Grécia Antiga. E aí a gente vai perceber o seguinte: na Grécia Antiga, a gente tinha, naquele momento ali, nós tínhamos algumas pessoas que exerciam essa função democrática, mas ele era um defensor da democracia, mas ele era público. Ele ia para as praças,
ele falava sobre democracia, coisa que a gente não vê muito no cotidiano, mas na Grécia Antiga, Platão, Aristóteles. Então, são pensadores que defendiam esse modelo democrático e ele se sustentava em alguns fundamentos que são importantes que a gente possa relembrá-los. O primeiro é que o poder ele era do povo. Então, e esse povo aí, ele tem um conceito um pouco mais restritivo, que o povo era o que a gente chama hoje de cidadão. Não eram todos que viviam na comunidade, mas sim parte dessas pessoas. Então, essa parte, né, por não ser todo, então o povo esse era um modelo restritivo. E essa parte chamava cidadão, era que tinha os direitos de votar. Então, quem é que, naquele tempo, que poderia votar? A mulher não podia votar. O escravo não poderia votar. O estrangeiro não poderia votar. Aquelas pessoas que tinham rendas baixas não poderiam votar. Mas tinha um ponto interessante naquele modelo, que era essas pessoas que participavam ativamente da democracia, que era chamada, a gente hoje, para o nosso termo, é o cidadão, eles reuniam numa praça, uma praça pública, e discutiam todos os problemas. E resolviam e deliberavam sobre os problemas na praça pública. E decidiam o que tinha que ser feito. Olha só as dimensões que a gente precisa avaliar aí. Era numa praça pública porque as decisões que eram tomadas naquele pequeno grupo de pessoas, que não era pequeno, era um grupo grande, né? Atenas, não me lembro exatamente qual era a população, mas era um grupo grande. Mas as decisões que eram tomadas ali naquele núcleo, no centro de poder, não eram decisões que afetavam somente aquelas pessoas que tomavam as decisões. Ela afetava também todas as pessoas da comunidade. Então, era dada a liberdade das pessoas de participarem daquelas decisões, mesmo que eles não tivessem a voz de voto, mas eles sabiam como que essas decisões eram construídas e eles estavam ali vivendo aquele momento, participando efetivamente. Então, nós já temos dois elementos importantes da democracia. Nem todas as pessoas participavam daquele núcleo para tomar as decisões, mas as decisões eram outro ponto importante. As decisões eram tomadas no cenário ângula, era o nome que era dado na praça pública em Atenas. Então, era tomado numa praça pública. E o efeito das decisões, ele alcançava todos daquela comunidade. Não era só aqueles que tomavam a decisão. Se a gente for trazer esse modelo, que já foi desejado, o Brasil foi descoberto em 1500, nós só começamos a viver uma democracia mais ou menos em 1945, depois da Segunda Guerra, depois que os países aliados venceram a guerra, o Brasil começou a viver, então, um modelo de democracia. Mas ele foi encerrado, esse modelo de democracia, ele foi encerrado em 64, com o golpe militar. E esse modelo, então, que foi tirado lá de Atenas, na Grécia Antiga, ele foi desenhado para a nossa situação no Brasil, um país continental, de uma população N vezes maior, mas a sua essência ela foi modelada para essa realidade nossa. Então, em 1988, reuniu-se um grupo de parlamentares que a gente chama de constituinte originário e começaram a transformar esses ideais da Grécia Antiga para uma realidade nossa hoje no Brasil, com esses fundamentos que eu falei. Então, existe a presunção de que todos os brasileiros participem, e hoje a gente vive o voto, ele é universal por isso, porque ele alcança todo mundo. Então, o cidadão hoje, o conceito de cidadão hoje, ele é mais largo do que da Grécia Antiga, que era restritivo. Então, hoje o cidadão, as mulheres votam, estrangeiros, se for naturalizado, votam,
pessoas que não têm renda nenhuma têm o direito de votar. E são esses conceitos, em tese, né, em tese, aquilo que é tomado como decisão por aqueles centros de poder, que são cidadãos que podem ser eleitos, podem ser elegíveis, né? Eles podem se candidatar, mas também podem não se candidatar. Esse cidadão que é revestido de algumas garantias que são dadas por esse instrumento que é a democracia. Se a gente tivesse consciência do que é, na sua essência, na vida real, o que é a democracia, a gente afagava ela, a gente abraçava ela. Mas é necessário a gente conhecer o que é democracia. Mas é mais importante ainda a gente viver essa democracia. Outro dia desse eu estava vendo uma reportagem, outro dia desse não, o Fantástico passou uma reportagem de uma professora no Espírito Santo, que por conta da pandemia as aulas foram canceladas por conta do isolamento social, mas ela tinha um conceito de democracia tão consolidado nela, que o dever dela de fazer um país melhor faz com que ela se desloque todos os dias, debaixo de chuva, faça sol, faça chuva. Ela sai da casa dela, daquele lugarzinho aconchegante, pega um lamaçal danado, carro limpinho, vai para a chuva e anda não sei quantos quilômetros, 70 quilômetros, até a casa de um jovem, que é um aluno dela, que vive numa comunidade distante, que é o único membro que tem dificuldades em se expressar por conta da sua deficiência, e ela vai dar aula lá debaixo do pé de manga. Isso que é viver a democracia. Então, quando a gente percebe que esses elementos que aconteceram em São Paulo, obviamente a gente deve tirar um pouco daqueles que vão para o lado errado da situação e fazem aquela depredação que não deveria e buscam os seus direitos, nós estamos vivendo a democracia. Nós estamos vivendo a democracia. Então, a democracia, na verdade, nada mais é do que um regime político. No seu conceito mais amplo, a política é uma forma de gerir, né, as relações sociais, a convívio em sociedade, administrar. E eu ainda vou longe ainda. Um bom político é aquele que tem a capacidade, tem a inteligência, tem a disposição e o discernimento e é envolvido nesse conceito de democracia, que ele faz com que ele potencializa a capacidade, os recursos da máquina pública, aquilo que tem disponível para dar o melhor para a sociedade. O artigo 5º da Constituição fala que esse melhor é o bem-estar de todos. Todos nós deveríamos procurar. Então, é esse cuidado. A democracia é isso. E ela é interessante porque ela não é um elemento solto. Quando você percebe que esses conflitos que aconteceu, a exemplo desse em São Paulo, eles não são resolvidos, eles não são direcionados, eles não são jogados nas costas, não são responsabilidade de uma única pessoa. Num regime político democrático, as instituições que sustentam esse regime, elas absorvem de uma forma ou de outra, dentro de um conceito que a gente usa no direito, que é os freios e contrapesos. Cada um vai no seu limite, mas de toda sorte ninguém abusa do poder que tem, porque esse é a essência da democracia. No momento em que nós estamos vivendo essa pandemia, é bastante interessante a gente refletir sobre esse conceito, esse termo, democracia. Se a gente for recorrer da etimologia da palavra, é necessário, mas talvez não seja suficiente para a gente aprofundar nessa situação. Demo, na antiga, significa, na Grécia, né, era o povo. Era o povo. E o kratos, cracia, que veio crescendo, era o poder. Então, é o poder que emana do povo. Se você for pegar a Constituição nossa, de 88, no parágrafo único do artigo 1º, ele fala que o poder emana do povo e deve ser exercido direto ou indiretamente, né, naquilo que couber
E aí a gente precisa entender esses conceitos. Na Grécia Antiga, o cidadão, ele exercia o seu poder diretamente. Era ele que ia para a praça e defendia os seus direitos. Todos os cidadãos defendiam os seus direitos. Como eu falei, num país de extensão continental, é difícil a gente trazer toda a população. Imagine que a Praça dos Três Poderes, eu não sei nem se Oscar Niemeyer idealizou isso, tem a ver alguma coisa com essa praça pública na Grécia, mas essa Praça dos Três Poderes pode ter uma analogia com isso, todos se reunissem, todos os cidadãos do Brasil inteiro se reunissem na Praça dos Três Poderes e fossem discutir os problemas do país. Não é razoável isso. Então, o Constituinte original de 88 trouxe esse modelo da Grécia Antiga para institucionalizar no Brasil, e essas questões elas foram moldadas. Então, esse modelo que foi tanto idealizado por tanto tempo, finalmente a gente consegue implantar no Brasil. E a gente fica preocupado quando as pessoas começam a falar sobre a implantação de outros modelos. O modelo democrático é um sistema. Ele não é só um conceito, ele é um sistema. E como sistema, ele está aberto a mudanças, a melhorias. Óbvio que eu não vou ficar aqui defendendo a democracia como algo perfeito, porque ele tem seus viés. E a gente conhece isso, a sociedade não é boba, ela conhece isso. E a gente tem que agir de forma proativa para que esses efeitos, esses defeitos, eles sejam corrigidos. Isso pode acontecer agora esse ano. Pode acontecer agora esse ano. Nós vamos ter a eleição. É como se fosse um jogo. A gente deve dar bônus para aquele político que faz uma coisa boa, que ele aplica os conceitos da democracia da Grécia Antiga, aquele que foi adequado no nosso modelo brasileiro, ele aplica efetivamente os seus conceitos. Mas também nós devemos punir aquele político que não aplica esse conceito. O conceito dele não é o todo, é ele. Ele só pensa nele, ele só legisla para ele, ele só faz as coisas para ele. Esse não é um representante do povo. Costuma dizer que um vereador, e nós vamos falar sobre o papel do vereador, o político, na verdade, alguém que ocupa um cargo público, eletivo, seja um vereador, um deputado estadual, um deputado federal e um senador, ele é o porta-voz do povo junto aos órgãos governamentais. E a gente vai ver daqui a pouco, nós vamos falar sobre o papel do vereador. Mas é importante que esse representante, ele leva a minha voz junto a essa praça pública e decida, né, o que é melhor, não para ele, para todos. Esse conceito de democracia é isso. Nós precisamos entender que é algo que a gente precisa lidar com ele com a forma melhor. Porque numa praça pública, a gente não vai ter aquelas pessoas, o resultado daquelas decisões nessa praça pública que hoje a gente não elege, não é o cidadão que vai diretamente tomar essas decisões na praça pública, são representantes que a gente escolhe, porque não dá para ir todo mundo, né? Então, nós escolhemos alguns representantes nas 3 esferas do poder, que é para poder representar o povo, aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, naquele núcleo, naquele centro que é o centro do poder. As decisões acontecem ali. E é importante você saber que as decisões, como acontecia na Grécia, as decisões que eram feitas pelo cidadão, ela não alcança só aquele cidadão, ela alcança todo mundo, né? Então, se a gente voltar para o Brasil, a Constituição de 88 ela trouxe esse modelo da Grécia para a nossa realidade. Nós elegemos de 4 em 4 anos, a gente elege um vereador, de 4 em 4 anos a gente elege um deputado estadual, de 4 em 4 anos a gente elege um deputado federal, e tem os senadores também, que são os representantes do Estado. A democracia ela é uma instituição, é algo maior. Havia dito há pouco que os conflitos que acontecem num modelo político democrático, eles não caem nas costas, não são responsabilidade de um, ou ele é de interesse das instituições. Nós estamos falando de instituição tipo os poderes da República.
os poderes da República, eles são o executivo, o legislativo e o judiciário. Não recai sobre só um poder deles, recai sobre todos eles. Então, e dentro desses três poderes, nós ainda temos ainda três esferas que a República admite. Nós temos a esfera federal, nós temos a esfera estadual e nós temos a esfera municipal, como ente federado. Esse último, os municípios, ele foi reconhecido pela Constituição de 88 como ente da federação. Não era, né? Era só o Estado e a União. Mas o município entrou, então, em 88 como ente da federação. E ele é dotado, né, de autonomia, tanto política como administrativa e financeira. Então, são questões que a gente precisa entender, nós vamos entender um pouquinho quando a gente for falar sobre o papel do vereador constitucional. Para encerrar essa parte da democracia, e eu estou sozinho, não poderia deixar de fazê-lo, porque o Padre Donias teve essa dificuldade lá no município dele, talvez a gente possa criar uma outra condição para na próxima live a gente falar sobre um outro assunto, mas eu não poderia deixar, né, de fazer essa live hoje, levar essa mensagem, né, que a gente gostaria de fazer. Precisamos zelar pela democracia. Quando a gente fala de qualquer uma outra coisa que não seja esse modelo democrático, a gente está falando de experiências que podem ser perigosas. Reitero, a democracia não é o estado da arte, mas é algo que está aberto. As instituições, elas têm trabalhado para que esse modelo democrático ele funcione. Ele não é aquilo que todo mundo gostaria, né? Mas ele tem funcionado. E a gente precisa tratar essa situação, cuidar, acariciar, né, e abraçar tudo aquilo que nos reveste dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então, eu posso sair daqui de casa hoje, ir para onde que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu posso me reunir com quem eu quero, na hora que eu quero. Obviamente que agora na pandemia não. Mas eu tenho liberdade de fazer uma live e falar o que eu quero, né? São todos esses elementos que podem até não ser perceptíveis para um jovem, né, de hoje, mas se ele for estudar e verificar o que envolve uma autocracia, alguma coisa, uma ditadura, ele vai perceber que algumas liberdades que esse modelo, esse regime político nos dá, eles precisam ser garantidos. São garantias, né, de um convívio social que a gente tem hoje e a gente tem que trabalhar. Voltando para São Paulo, buscar os nossos direitos, conversar com esses representantes, escolher bem esses representantes é fundamental. Num ano político como o nosso, precisamos entender, olhar não para a pessoa, mas é importante olhar para a instituição na qual ele pretende buscar, né? Um vereador, eu não posso olhar para o vereador como uma pessoa do vereador. Eu tenho que olhar para a instituição legislativa municipal. É ele que permanece, essa instituição é ela que permanece. O vereador de 4 anos, a gente pode deixar ele continuar ou tirar, a população pode deixar ele continuar, mas a instituição ela continua. Se nós fortalecermos as instituições, certamente nós vamos viver um modelo democrático talvez mais justo, né? Obviamente que tem alguns parafusos soltos, precisam ser apertados, alguns alinhamentos têm que acontecer, mas existem os instrumentos para que isso aconteça. Não se faz, não se aplica um modelo tão complexo como é o regime político democrático da noite para o dia. É preciso que o cidadão tenha consciência da importância da democracia, conheça o modelo democrático e viva igual aquela professora lá no Espírito Santo vive. Tá bom? Bem, as dúvidas, eu queria que vocês fizessem um favor para mim. O meu WhatsApp é o 61 9937 4651. Tem um assistente virtual nesse WhatsApp, ele vai te atender, vai te indicar quais são as funções que você deve utilizar e você, por favor, registre
as suas dúvidas, seus pedidos de informações, registre. Lá tem várias opções. Nós estaremos abertos, né, para discutir, para enriquecer e para amadurecer esse regime político chamado democracia que nós temos no Brasil. Tá bom? Bem, Padre Adonias não veio, ainda não apareceu, não conseguimos contato com o Padre Adonias. E temos um outro, nós temos aí 45, só 15 minutos, né? Instagram, então, ele vai parar de transmitir, ele só é durante 1 hora, 15 minutos para a gente falar sobre o papel constitucional do vereador. Esse é um ponto de relevância muito grande. O vereador, ele tem um papel constitucional muito importante. Ele é o porta-voz do povo, ele é o porta-voz da sociedade junto ao poder político. E nesse momento esse ano nós vamos viver as eleições municipais, que acontecem de 4 em 4 anos. Esse ano então vai ter eleição para vereador, para prefeito. É importante saber o que é a instituição, o que o vereador representa, no caso da eleição do vereador, e o que o prefeito representa, que instituição que o prefeito representa, o papel de uma e de outra, que muitas vezes a gente recebe candidatos a vereadores, por exemplo, dizendo que se ele for eleito eu vou pavimentar essas ruas, se ele for eleito eu vou aumentar o número de salas de aulas, se ele for eleito, ele não vai fazer nada disso, porque a instituição legislativa municipal não tem essa função. Essa função de ordenador de despesa é do executivo, que é o prefeito. Então, se o prefeito falar isso, que ele vai fazer isso, foi eleito, beleza. Se ele o fizer, ele vai estar fazendo de ofício, porque é ofício dele fazer isso. São prerrogativas do poder executivo municipal fazer esse tipo de coisa. O legislador não. O vereador não. O vereador ele não tem essas funções. As funções do legislativo municipal são restritas. E é interessante que o vereador ele tem um território, né? Onde que ele pode agir. Ele não pode agir, ele não é nacional. O vereador, por exemplo, aqui na minha cidade de Lusiânia, ele é candidato e ele tem que convencer os eleitores de Lusiânia, Jardim Igará, que faz parte, é um distrito de Lusiânia, de que ele conhece qual que é o papel da instituição legislativa. O que nós temos que olhar não é a capacidade que o vereador, que aquele pré-candidato tem que me agrada. O que tem que ver, o que você tem que avaliar é o legislativo municipal, quais são as funções do legislativo municipal, e esse pré-candidato se adequa a essas funções. Isso é que tem que ser analisado. Então, e não é algo, hoje, é mais nobre o papel do vereador do que o simples fato, e é de ofício dele, mas um vereador, na minha percepção, ele inflaciona a atividade parlamentar quando ele cria projetos de lei para dar nome à rua. Não é um papel mais nobre do vereador. É de ofício, mas não é o mais nobre. Então, a atividade do vereador, ele exerce um papel importantíssimo. Ele está na pirâmide desse modelo democrático, onde o povo, por não poder se reunir todos numa praça e tomar decisões, ele escolhe um representante. E é esse personagem importante, o vereador, que deveria colher todas as informações daquele que é o seu patrão, que é o dono do poder, que é o povo, aquela parte que ele representa, ele deveria juntar todas essas demandas da sociedade, mapear as demandas da sociedade
E nas câmaras legislativas, juntar com todos os vereadores e montar alguma coisa que seja para atender a população como um todo. A partir daí, né, como representante do povo, esse modelo mapeado, qual é os interesses sociais, ir para as câmaras, discutir essas questões e exercer uma das funções, talvez eu considero a representação a mais importante. Mas a segunda, e é lógico isso, né, isso tem uma certa lógica nessa minha fala, ele poder, a partir das necessidades, daquilo que o dono do poder, que é o povo, que eu falei lá da Grécia, que esse dono do poder pudesse perceber que o seu representante constrói alguma coisa que vai de encontro aos seus interesses. Isso é na Câmara Municipal. Essa construção, quando ele tiver essa construção montada, idealizada e mapeada, ele poder criar leis, seja modificando a lei orgânica do município, seja criando, modificando ou emendando as leis que já existem, de forma que o interesse comum da sociedade, que ali são representados pelos vários vereadores ali naquela Câmara, que significa, na verdade, a Câmara é um ambiente fechado, mas a gente tem que entender como se não tivesse parede, é aquela praça pública lá da Grécia, é uma Câmara. Deveríamos ter todos, a sociedade como um todo, deveria ter interesse em participar daquelas sessões. Ver como é que o seu representante está agindo. Se aquilo que você deseja, se é um sentimento não individual, mas é um sentimento coletivo, você consegue perceber isso nas discussões na sessão. A lei orgânica modificada e adequada a essa necessidade da sociedade, ela obriga o chefe do executivo a exercer, né, a executar exatamente aquilo que está previsto na lei orgânica. E o vereador é responsável por isso. Ele é responsável por preparar, por criar, por modificar e emendar a lei orgânica, adequando a lei orgânica às necessidades da comunidade, daquela coletividade, para que o chefe do executivo possa fazer o seu papel, que também foi eleito para isso. A gente não pode permitir que, num modelo de democracia, os vereadores, eu não vou falar de vereador, mas vou falar que o poder legislativo seja um puxadinho do executivo. A gente não pode conceber isso. Até porque nós temos quem auxilia a instituição legislativa, é o Tribunal de Contas do município, no nosso caso. E a Câmara Legislativa, ela tem que, e essa Câmara Legislativa, os vereadores, né, esse poder legislativo, ele tem que trabalhar com esse órgão assessorado, que assessora essa Câmara, para fiscalizar o cumprimento dessa lei orgânica, daquelas diretrizes que foram colocadas na lei orgânica e das políticas que foram implementadas tanto no programa plurianual, que são de 4 em 4 anos, e algumas pessoas não sabem, o PPA, ele é construído, só para título de exemplo, então eu fui eleito prefeito de uma cidade. No meu primeiro ano de exercício, eu sou obrigado, por lei, a cumprir as diretrizes e o orçamento que foram previstos no mandato do deputado, do prefeito anterior. Porque o primeiro ano do mandato de um chefe do executivo é o planejamento do chefe do executivo passado. Então, o PPA tem uma previsão de 4 anos. Você, o prefeito, o chefe do executivo eleito, ele só cumpre 3 anos daquela previsão dele. O último ano é executado pelo próximo prefeito. No caso de uma reeleição, é pelo mesmo, né, que ele se reelege, então ele completa aquilo que ele planejou, planeja mais 4 anos e cumpre mais 3. E o vereador tem essa função de fiscalizar esse cumprimento do orçamento público, da máquina pública.
Esse é um papel importantíssimo que ele pode se assessorar do Tribunal de Contas do município, né? Então, sim, é importante essa manifestação. E do ponto de vista externo, ele tem que verificar se as instituições, a máquina pública está funcionando. Ele pode visitar um hospital, pode visitar uma escola, ele tem essa prerrogativa de fazer essa fiscalização e fazer cumprir, e denunciar o prefeito, que não é papel só do vereador, é do cidadão como um todo. Qualquer um, se perceber que tem alguma coisa que está fora daquilo que foi planejado, ele tem o crime, ele comete, né, ele pode ser denunciado como crime de responsabilidade. E o vereador deve, né, procurar o prefeito, verificar por que ele não executou aquela obra no prazo, por que ele não executou aquela obra conforme o custo previsto. Ele tem que se justificar isso. Senão, comete crime de responsabilidade. Nós vivemos num modelo democrático que tem todo esse espectro a ser trabalhado, a ser questionado, e nós precisamos realmente começar a viver esse modelo. Então, o vereador ele tem o papel de representar o povo, ele tem o papel de legislar, que não é só criar novas leis, mas ele tem autonomia para criar, modificar através de emenda e até extinguir, né, uma lei. E olha a importância do vereador. Ele tem uma função de ofício que muda, que pode mudar o ordenamento jurídico. A ordem jurídica de um país, de uma nação, a gente chama de ordenamento jurídico, são todas as leis e as relações que elas se estabelecem, elas podem ser alteradas por um vereador. Olha a importância de um vereador. É importante que a circunscrição de um vereador é no município, de um deputado estadual, da Câmara, de uma Câmara, de uma Assembleia, de uma Assembleia Legislativa, é no estádio da Câmara dos Deputados, no país como um todo, na esfera da União. Então é muito importante o papel do vereador. Não podemos olhar para o vereador na pessoa. Nós temos que enxergar a instituição, poder legislativo, e escolher as pessoas corretas, adequadas para esse poder, como também as pessoas corretas e adequadas para o poder executivo. Não vamos falar sobre o poder judiciário, tá bom? Então, sim, eu gostaria de receber sugestões, dúvidas. Vou passar mais uma vez o meu número, 61 9937 4651. É um robô que vai atender. Eu sou da área de tecnologia. É um robô que vai atender. Ele vai te orientar direitinho aonde que você deve colocar, qual é a informação que você está querendo, aonde você deve deixar a sua dúvida, a sua contribuição. E nós devemos trabalhar um pouco mais essa questão da representação, né, em outras conversas. Tá bom? Gente, ó, obrigado pela participação. Fiquem com Deus. Né? Nós não podemos ter a presença do Padre Adonias com a gente hoje. Certamente aconteceu alguma dificuldade lá que ele não conseguiu superar. Ele mora distante, né? E a gente realmente não conseguiu fechar esse link com ele. Tá bom? O Instagram deve terminar de reproduzir daqui a 2 minutos. A gente vai encerrando e fica aí uma sugestão para uma reflexão. E antes de encerrar, tem uma personalidade que viveu na época de Herodes, o Rabino Hillel. Ele dizia o seguinte: se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for sozinho, o que sou eu? E se eu não for agora, quando? Isso me fez refletir bastante, né? E eu gostaria que você que é pré-candidato, seja ao executivo, seja ao legislativo, que você reflita muito sobre essa
essa pérola, né, do Rabino Hillel, e a gente possa construir um ambiente melhor. É importante que a gente tenha a noção de que isso que a gente está propondo, eu posso até não colher frutos dessa árvore, mas certamente o meu filho, meu neto, poderá colher. Tá bom? Gente, obrigado, fica com Deus, que a gente possa poder participar de mais momentos importantes da nossa vida e que nessa pandemia, quem puder, fique em casa. Se não puder, tiver que sair, para usar máscara, né? Chegando sempre que possível, lavar as mãos, que é primordial, com sabão. Não tendo sabão e água, usar álcool gel. Um abraço, fica com Deus, viu?